A Polícia Federal iniciou o processo de extradição de dados do celular, tablet e outros aparelhos eletrônicos que foram apreendidos na residência do senador Ciro Nogueira, no Lago Sul, área nobre de Brasília. Esses equipamentos foram encaminhados ao Instituto Nacional de Criminalística, o órgão vinculado à Polícia Federal na capital federal, onde os peritos realizam o procedimento para coletar essas informações. Segundo os investigadores, nessa etapa inicial não há análise de conteúdo, mas sim eles extraem todos os dados armazenados nesses aparelhos. Mensagens, fotos, vídeos, e-mails, registros de chamadas e capturas de tela serão copiados para os sistemas da Polícia Federal, permitindo, em um segundo momento, aí sim aquele trabalho investigativo, minucioso, para identificar o que constava em cada mensagem. Tudo isso será feito pelos agentes com a coordenação dos delegados. Chamar os nossos comentaristas para compreender exatamente o que significa esse procedimento e o que nós podemos esperar da extração das informações dos aparelhos eletrônicos do senador Ciro Nogueira. Acho que o Luiz Felipe Dávila já está ok, né? Está preparado, ao vivo aqui com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Claro que a extração dos arquivos de um celular de um parlamentar tão importante, né? Que tem tantos contatos, e aí a verificação do conteúdo desses arquivos não é algo que se faz em um final de semana. Então, podemos esperar que isso demandará muitos e bons dias, talvez até semanas. Mas a partir disso, o que nós podemos esperar? Será que aquela máxima de vazamentos seletivos também deve se repetir, assim como vimos no processo de extração dos dados de Daniel Vorcaro? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. A primeira coisa a frisar é que, com tantos dados reunidos nas mãos da Polícia Federal, não dá para Vorcaro tentar fazer uma delação seletiva, porque se ele o fizer, certamente os dados vão desmascarar a delação de Vorcaro, e isso o manterá preso durante muitos anos. Por isso, Vorcaro está numa sinuca de bico. Se denunciar tudo que sabe, terá de entregar bons amigos, como o caso do senador Ciro Nogueira, como o caso de ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso pode complicar demais a aceitação da delação pela Procuradoria-Geral da República. Então, veja que sinuca de bico, Caniato. Se falar tudo, coloca tanta gente poderosa em risco que a Procuradoria-Geral pode recusar a denúncia. E mesmo coloca André Mendonça numa posição de isolamento que vai ter que bancar a briga contra a política e contra a própria Suprema Corte. E se ele moderar na sua delação, não trará nenhuma novidade do que já revelam todas as evidências reunidas pela Polícia Federal, o que o manterá preso durante muito tempo. Então, Caniato, como sair desta sinuca de bico? Eis a questão que deve estar tirando o sono de Vorcaro e seus advogados. É muito oportuna essa análise feita pelo Dávila, porque há informações, inclusive, que indicam que André Mendonça estaria pensando duas vezes, ou questionando se validaria ou homologaria a delação de Daniel Vorcaro. Há, inclusive, discussões se isso aconteceu ou não. Mas, segundo informações de bastidores, o conteúdo extraído dos celulares ou dos equipamentos eletrônicos de Daniel Vorcaro acabou oferecendo muito mais informações do que a primeira proposta oferecida pelos seus advogados. A gente vai tratar disso, mas agora tem os equipamentos de Ciro Nogueira, né? Será que isso não acaba oferecendo às autoridades um conjunto maior de dados? Maior, inclusive, com uma riqueza de detalhes que pode até superar a proposta de delação? Vamos acompanhar. Deixa eu chamar o Bruno Musa. O Musa também está ao vivo com a gente, conectado, vai trazer suas reflexões acerca desse procedimento de verificação, primeira extração dos dados, né? Os dados dos celulares, tablets, computadores de Ciro Nogueira. Isso deve demandar bastante tempo. Aí depois a análise
minuciosa dos arquivos, né? As mensagens trocadas, as fotos que foram tiradas, prints de tela, enfim, é um levantamento que acaba tomando um certo tempo. Daí eu fico pensando, bom, a defesa de Daniel Vorcaro envia uma proposta de delação no início desta semana. Será que é o momento de fechar, bater o martelo, ou é preciso calma, paciência e muita canja de galinha, hein, Bruno Musa? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Beraldo, Dávila e hoje o Tavares conosco. Seja muito bem-vindo e todos que nos ouvem no Brasil. Bom, Caniato, essa é a pergunta de $1 milhão que passa sempre na cabeça deles, de como nós sempre citamos aqui a teoria dos jogos, né? Repito rapidamente para quem não está familiarizado, aquela que supostamente dois envolvidos, você deixa um preso numa sala, outro na outra, e faz questionamento aos dois, dando, digamos, condições de vantagem se delatar ao outro. Então, se você deixa de delatar, o outro terá vantagem, mas se você delata primeiro, você passa a ter vantagem. Se ninguém delata, os dois ganhariam, mas como é que você sabe se o outro não vai te delatar para conseguir ganhar o prêmio dessa suposta vantagem? Então, o ser humano funciona dessa maneira. Eles são amigos, se amam, se adoram na hora da corrupção. Na hora do vamos ver, quando você não sabe por quanto tempo, infelizmente no Brasil sempre é muito pouco, mas por quanto tempo você vai ficar longe de sua família e tua reputação sendo totalmente jogada no lixo e dentro de uma cadeia, a coisa começa a apertar. E nós mencionamos aqui várias vezes que essa delação, Caniato, ela tem um valor hoje. Se deixar os 7 próximos celulares sendo periciados do Vorcaro, talvez a delação do Vorcaro, que já está em xeque pelo próprio Mendonça e pela Polícia Federal falando que não há novidades, talvez a do Ciro Nogueira a mesma coisa lá na frente. Que mais eles podem vir a falar que não já tenha sido divulgado pelas mensagens de mais 7 celulares que faltam a ser periciados? Então é uma corrida contra o tempo. E cada vez mais, se eles tentam ocultar, quando hoje vivemos em uma rápida vazamento de informações, essa probabilidade aumenta do valor da delação premiada vir a zero. E aí realmente você não tem nenhum valor. Agora, quanto mais pessoas vão sendo indiciadas, investigadas, presas, colocando a possibilidade delas delatarem, mais vai ficando interessante a teoria dos jogos e aí a coisa começa a pegar fogo. As investigações do caso do Banco Master em destaque aqui na abertura de Os Pingos nos Is. Deixa eu chamar o Diego Tavares, inclusive o Mota hoje não participa do programa. Diego Tavares com a gente ao vivo. Diego, seja bem-vindo, de volta aqui em Os Pingos nos Is, sempre um prazer. Notícia de abertura, as investigações do caso do Banco Master e a operação que mirou o senador Ciro Nogueira. Claro que ele, muito conectado à investigação, a Daniel Vorcaro, pelo menos essas as informações que nós temos, isso abre uma janela com muitas oportunidades para os investigadores, né? E acaba criando uma série de dúvidas sobre quais devem ser os próximos capítulos e os caminhos da Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e até do ministro relator André Mendonça. Quais aspectos você queria destacar na abertura aqui do programa? Bem-vindo. Olha, muitos aspectos, Caniato, até porque quando o assunto é direito no nosso país, infelizmente nós não temos segurança jurídica. Essa é a grande premissa que pauta a minha opinião nesse caso. Uma boa noite a você, ao Musa, ao Beraldo, ao Dávila e principalmente a nossa audiência aqui dos Pingos nos Is. Caniato, eu não tenho dúvida que com a apreensão de celulares, computadores, tablets de Ciro Nogueira, hoje vai ter uma crise generalizada de insônia em Brasília. Certamente ele tem muitas conexões, não era só, nas palavras do próprio Daniel Vorcaro, um amigo para a vida. Ele é também uma pessoa muito bem relacionada com muitos interlocutores, muitas autoridades da República. Então, todo esse conteúdo agora está nas mãos da Polícia Federal. E o que é mais temido hoje é a prática que ficou conhecida agora no passado recente como o Fish and Expedition, que é aquela expedição probatória, pesca probatória, a pesca expedicionária de provas, que é, na busca por elementos a respeito de um crime, a PF pode acabar se deparando nesse material com outros tipos de crimes, outras práticas criminosas. No exemplo do presidente Jair Bolsonaro, como que aconteceu? O Jair Bolsonaro foi condenado
pela tentativa de golpe de Estado e todos os outros crimes correlatos, a partir de uma investigação de provas para examinar uma suposta fraude no cartão de vacinas. Isso evoluiu, provas foram sendo encontradas no caminho e conduziram até ao contexto da suposta prática de golpe de Estado. O que pode acontecer é o mesmo agora com o senador Ciro Nogueira. A partir do exame desse material, nós podemos encontrar provas de outras práticas criminosas e certamente isso é o que tem tirado o sono de muitas autoridades em Brasília. Agora, que Ciro Nogueira tem uma relação muito grande com Daniel Vorcaro, tinha uma amizade com o Vorcaro, isso já não é mais novidade. Nas primeiras apreensões, os primeiros elementos do caso, principalmente quando vazaram algumas conversas de Daniel Vorcaro, isso já ficou muito claro. E isso revela, acho que de forma muito contundente, como é impossível nós subsumirmos esse caso do Banco Master às nuances da polarização política no Brasil. Muito embora você veja nas redes sociais, principalmente, um esforço muito grande para taxar esse caso como um escândalo da direita ou um escândalo da esquerda, o que nós vemos é, de um lado, Bolsonaro em sua campanha recebeu doações de campanha de Zetel, cunhado de Vorcaro. Do outro lado, o presidente Lula recebeu ao menos 4 vezes Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto em agendas extraoficiais, que não constavam da agenda oficial do presidente da República. Então, isso só prova que o caso Master é realmente o poder, um exposed do poder, como o poder funciona. É assim que o jogo, o verdadeiro jogo, é jogado no Brasil. Nós não temos a direita contra a esquerda, nós temos os poderosos contra o povo, poderosos aí políticos, os membros do poder judiciário, grandes empresários, apenas transformando o Brasil numa máquina de tirar dinheiro do pobre e transferir esse dinheiro para os mais ricos. É muito importante que, principalmente no ano eleitoral, essa premissa fique bem clara. O caso Master não é uma questão de ideologia política, é uma questão de como é cruel, como é brutal a relação no Brasil entre o poder e a sociedade. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente aqui no estúdio, deixa eu inclusive apresentar na câmera aberta para que as pessoas conheçam também o nosso estúdio, que é muito bonito. Você, Beraldo, seja muito bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Senador Ciro Nogueira vem sendo apontado como suposto operador de Daniel Vorcaro no Congresso Nacional, principalmente por conta daquela sugestão de emenda para alterar o regramento para ressarcimento dos investidores via Fundo Garantidor de Crédito, né? Uma elevação que sairia de 250 mil para R$1 milhão. Foi feita a sugestão, mas detalhe, não foi aprovada. Isso por si só, você dizia no programa de ontem, não pode ser considerado um crime. Mas parece que a partir daí isso teria incitado pessoas a olharem para Ciro Nogueira de forma diferente? Olha, Caniato, boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota, boa noite ao Musa, boa noite ao doutor Diego Tavares, que é um amigo aqui da nossa bancada, sempre muito bem-vindo, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, vamos recapitular aqui para a gente colocar as coisas no devido contexto. A aventura Master, né? Então saímos do Petrolão e não houve nenhum temor de se montar essa aventura criminosa, o que parece, chamada Master, né? Precisamos lembrar, está tendo a investigação, muita coisa veio à tona e, ao que parece, há inúmeros ilícitos ali cometidos em torno desse Banco Master. O Banco Master começa a partir do Credit Sexta, aí que o Banco Master passa a ter instrumentos para ampliar o seu negócio. O Credit Sexta foi vendido pelo governo da Bahia. Além de vender o Credit Sexta, ao que parece, segundo consta na Bacia das Almas, houve na sequência a aprovação de uma alteração que permitia que os funcionários públicos baianos pudessem aumentar o seu índice de endividamento a partir do consignado. Isso, para mim, já é um escândalo brutal, porque mostra que houve um favorecimento político a partir da alteração efetiva de uma legislação que foi combinada com a venda, ao que consta na Bacia das Almas, de uma empresa, um produto de crédito consignado que era do Estado. E aí começa todo esse poder de alavancagem do Banco Master, que vai fazendo, pelo que a gente ficou sabendo, as maiores peripécias, digamos assim, desse universo financeiro. Não se fala disso. Não se fala
do governador, então governador da Bahia, não se fala do líder do governo, que é um senador baiano, não se fala disso, isso está demonstrado. A nora do líder do governo no Senado recebeu 11 milhões de reais do Banco Master. Está configurado. Nós temos um braço direito do presidente da República que articulou reuniões fora da agenda dentro do Palácio do Planalto. Reuniões essas que tratavam da busca de proteção política, proteção do Poder Executivo e do Banco Central, reuniões das quais, inclusive, pelo menos em uma oportunidade, participou aquele que seria o presidente do Banco Central, que hoje está lá sentado na cadeira. Isso tudo aconteceu, 11 milhões de reais ou 12 milhões de reais foram pagos para essas reuniões e algumas outras coisas que a gente ainda não sabe o que é. Isso tudo é preto no branco. Agora eu chego à grande coincidência, Caniato. Na hora de fazer a operação, com todas essas figuras ligadas diretamente ao governo, fazem a operação onde? No senador Ciro Nogueira, que está claro e evidente, convivia de maneira íntima com Daniel Vorcaro. Não há absolutamente nenhuma dúvida quanto a isso. O que me chama a atenção? Primeiro, na decisão do ministro André Mendonça, não está configurado que tipo de benefício o senador entregou a Daniel Vorcaro. Porque, de novo, o pedido de votação do aumento do FGC, ele foi feito, você pode considerar imoral, pode dizer que não, mas está comprovado aqui, o senador ganhou uma grana para fazer isso. Isso não está ali. E o pedido foi rechaçado, ele foi negado pelo Senado. Então, ao que parece, a articulação, se foi feita, foi mal feita, não foi aprovado. Então, falta dizer o que justificou essa vida boa, porque Daniel Vorcaro não é um boboca. Ele não estava gastando milhões e milhões, seja com quem for, para ter um único pedido negado. Então, alguma coisa teve ali, provavelmente, só que isso não está configurado na decisão do ministro André Mendonça. Aí, para concluir, Caniato, me chama muita atenção a coincidência. De um lado, temos figuras de dentro do Palácio do Planalto, que tem dinheiro, benefício, tem tudo ali explícito. Esses estão dormindo tranquilamente. Aí a operação é feita contra o senador Ciro, a quem recai a acusação de ter articulado pelos bastidores a recusa do Senado ao nome do Messias, indicado por Lula. Agora imaginem vocês, André Mendonça, que é um militante, foi militante pela aprovação de Messias, porque são evangélicos, pastores, têm uma ligação íntima. Agora, o ministro André Mendonça tem em suas mãos o celular e o iPad daquele que supostamente articulou a rejeição ao nome de Messias. Muito curioso isso, não é não, Caniato?